Olá pessoal, então aqui eu vou resolver com vocês uma questão sobre relação de equivalência. De fato eu já escrevi toda a questão e já escrevi também a solução. Então de fato eu vou explicar o que foi feito na resolução dessa questão. Então veja bem, né? A questão pede: verifique se R é uma relação de equivalência em Z. Então nós temos aqui no item A a seguinte relação: x vai estar relacionado com y, se, somente se, a diferença entre o x e o y é o número divisível por 7. Mas isso dizer que o número x menos y é divisível por 7, é dizer que x menos y é 7 vezes alguém, 7 vezes um número inteiro, ok? Para verificar que essa relação é uma relação de equivalência, nós devemos verificar três coisas. Temos que verificar que ela é reflexiva, simétrica e transitiva. Ok? Reflexiva. Né? O que significa propriedade reflexiva? Dizer que uma relação é reflexiva é dizer que todo número está relacionado com ele mesmo. Né? X está relacionado com x para todo x pertencente a z. Mas isso é imediato, por quê? O que significa x relacionado com x? Significa que a diferença entre x e x dá zero. Aliás, dá um múltiplo de 7. Mas x menos x dá zero, que de fato é um múltiplo de 7 ou divisível por 7, que é a mesma coisa. Então, logo, essa relação é reflexiva. Item 2. Propriedade simétrica. Propriedade simétrica significa que se o x está relacionado com y, é porque o y está relacionado com o x. Tá? Então, a gente parte desse lado aqui, que x está relacionado com y, e chega que y está relacionado com x. Então, veja bem, eu parti daqui. X está relacionado com y. O que significa x relacionado com y? Significa que x menos y é 7 vezes um número inteiro. Mas se x menos y é 7 vezes um número inteiro, então se eu multiplicar por menos 1, membro a membro, eu vou obter y menos x desse lado igual 7 vezes menos k. Ok? E esse menos k é inteiro. Mas isso significa então que o y está relacionado com x, pela própria definição. Então logo, essa relação é simétrica. Por último, vamos ver que essa relação também é transitiva. O que significa ser transitiva? Significa o seguinte: se x está relacionado com y e o y está relacionado com z, é porque o x está relacionado com o z. É o que eu escrevi ali na frente. Então a gente parte desse primeiro lado da implicação, x relacionado com y e y está relacionado com z. Interpreta o que significa cada uma dessas relações. X relacionado com y significa que x menos y é 7 vezes o número inteiro. Y relacionado com z significa que o y menos z é um número, é 7 vezes o número inteiro. Ou seja, um múltiplo de 7. Agora, o que a gente faz agora? Soma membro a membro. Quando você somar esse x menos y com o y menos z, você vai obter x menos z, porque o menos y vai se cancelar com o mais y. Vai ficar só x menos z desse lado. Soma o segundo membro, 7k mais 7q, e aí você deixa o 7 em evidência, vai dar 7 vezes k mais q, e esse k mais q também é um inteiro, já que k e q são inteiros. E isso significa, então, que o x está relacionado com z. Portanto, essa relação R é transitiva e, portanto, ela é uma relação de equivalência. Ok? Então, vamos para o segundo item dessa questão. O item B diz o seguinte: a relação agora é essa. X está relacionado com y, se somente se a diferença do x com y em módulo é menor do que 3.
Ou seja, a distância entre o x e o y é menor do que 3. Então você está aqui na reta, por exemplo, você tem o 0, o 1, 2, cá tem o menos 1, menos 2 e assim por diante, né? Então, imediatamente a gente vê, por exemplo, ó, que o 0 está relacionado com o menos 1, está relacionado com o menos 2, está relacionado com 1 e está relacionado com o 2. E está relacionado somente com esses, porque os outros já têm uma distância, aqui no caso, distância 3, e a distância tem que ser menor do que 3 para que esteja relacionado. Ok? Eu afirmo para vocês que isso aqui não é uma relação de equivalência, e a propriedade que falha daquelas três é a transitividade. As outras são verdadeiras, mas falha uma delas, que é a transitividade. E aí, quando falha uma propriedade, basta você dar um contra-exemplo. Nesse caso aqui eu dei um contra-exemplo. Por exemplo, o 0 está relacionado com o 2, porque a distância do 0 até o 2 é 2. O 2 está relacionado com o 4, porque a distância do 2 até o 4 também é 2. Mas o 0 não está relacionado com o 4. Se fosse transitiva, o 0 teria que estar relacionado com o 4. Mas aí, o 0 não estando relacionado com o 4, falhou a propriedade transitiva, logo, essa relação não é de equivalência. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Até o próximo exercício. Ok?